Olá a todos, este é o canal Revelar e o que nós temos para revelar hoje em vários temas para vocês são coisas bastante importantes, segundo a minha consideração, bastante interessantes também. Nós vamos começar sobre esse tema aqui e depois vamos passar para outros. Esse tema não é bem novidade, nós já falávamos que estas coisas estavam por acontecer porque elas estavam sendo sinalizadas em jogos, em capas de revistas, em filmes, e agora estão começando a se desenhar no mundo real. Me parece, na verdade, que isso já está pronto. Isso é uma opinião minha, mas que, apesar da tecnologia estar ok, as pessoas não estão ainda aptas a aceitar este tipo de coisas. Até porque ainda há pessoas protestando contra este tipo de coisa, e haverá, enquanto ainda for permitido falar a respeito disso. Coisa que está bem próximo de acabar também. As liberdades estão acabando e vocês sabem disso. Então essas empresas distópicas, dizem eles, estão planejando o futuro da vida. Ou seja, bebês nascidos a partir de incubadoras. Pessoal, nós vamos analisar bem rapidamente essa matéria, mas eu quero primeiro citar isto aqui. Veja o que consta lá numa profecia de 1 Timóteo 4,3. Ele diz que, em algum momento, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada, que seriam líderes que proibirão o casamento e ordenarão a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. As pessoas que estão bem firmadas na verdade, elas sabem quais são os alimentos que devem ou não devem ser consumidos. Aqueles que não estão conectados com o mundo real, aqueles que estão sendo levados aí por essa enxurrada de coisas, eles não estão percebendo, eles não são amantes da verdade. Quando você não ama a verdade, você não busca a verdade. Porque se você amasse alguma coisa, você buscaria ela com todas as suas forças e a encontraria. Então, aqueles que estão firmados na verdade serão proibidos de certos tipos de alimentos. Vocês sabem que certos tipos de alimentos já estão sendo proscritos, Como, por exemplo, eu poderia dizer que a carne, em algum momento, ela será, na minha opinião, trazida a nós como totalmente artificial, sob o argumento de que o gado, ou seja, o gado, as galinhas, as ovelhas, enfim, estariam então causando problemas para o mundo em que nós vivemos. E eles vão proibir também o casamento. Mas como assim, já se proibir o casamento? Existe até um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, onde mostra que num futuro distópico as pessoas já não tinham mais relações íntimas entre si. Por que vocês acham que estão sendo criadas essas bonecas robóticas? Por que vocês acham que essas ideologias que jogam mulheres contra homens e homens contra mulheres estão sendo promovidas e não combatidas? Porque o objetivo deles é chegar a isto aqui, as pessoas não reproduzirem mais. E eles dizem que as taxas de fertilidade estão diminuindo. Será que isso é natural? Ou será que isto vem por conta de coisas como, por exemplo, os alimentos e outras situações aí que nem podem ser ditas? Enfim, com o advento de certas situações aí que também já não podem mais ser ditas, mas por conta disso nós estamos vendo que há uma promoção dessa ideia de que há muita gente no mundo. E aí, havendo muita gente no mundo, é interessante que elas sejam reduzidas através de vários meios, tanto quando você atinge a velhice, quando você ainda está por nascer, e a partir do momento em que essa redução talvez alcançar um determinado nível, a reprodução vai ser não mais de forma livre, onde as pessoas podem escolher ter ou não ter um filho, mas através de empresas como esta aqui. Isso nos leva a essa outra matéria. Cientistas afirmam ter produzido porcos clonados por robôs. Ou seja, os porcos já estariam sendo clonados e incubados por robôs. O que é isso aqui? Isso aqui é um robô, evidentemente, essa máquina aqui que está sendo mostrada. Então, porcos já estão sendo reproduzidos. Vocês acham que são apenas porcos? Vocês acham que certas coisas já não estão prontas?
Pesquisadores da Universidade Nankei da China afirmaram esta semana que clonaram com sucesso porcos por meio de um processo totalmente automatizado pela primeira vez em março, informou o South China Morning Post. Uma porca substituta supostamente deu à luz 7 leitões clonados em março. Então, por enquanto, ainda estão usando o biológico, mas já clonados artificialmente, totalmente por robôs, segundo eles. E aí será um passo para que eles apresentem essas máquinas incubadoras. Isso não demora, tá, pessoal? Agora veja só as loucuras aí, as psyops, né? Vocês sabem que esse cidadão aqui, o Kanye West, está promovendo aí uma série de situações. Eu só quero chamar a atenção que a letra K é a 11ª do alfabeto e a letra W, quando você gira ela, ela parece um 3. Então, 11 vezes 3, vocês sabem que número que dá. Agora ele está trazendo teorias as mais absurdas, como por exemplo, dizendo que Elon Musk é um meio híbrido genético chinês. Ele tem falado coisas absurdas, loucuras de todos os tipos, e evidentemente que isso acaba trazendo muitas pessoas a acreditarem, porque há pessoas que acreditam em tudo, e aí esse tipo de coisa que ele está promovendo, na minha opinião, é uma psyop. Para quê? Para calar as pessoas que estão trazendo situações verdadeiras, né? Então, que vão ser enquadradas todas num bolo só de teorias da conspiracy, né? Então, esse polêmico rapper aqui, ele está cumprindo um papel de criar uma aura de insanidade em torno das pessoas que trazem certos temas, né, falando coisas absurdas como essa e como outras que vocês têm visto aí ultimamente. Então, ele foi, na minha opinião, e está sendo utilizado aí como uma psyop e foi ativado agora, né, para promover essa avalanche de absurdidades aí. Então ele escreveu, por exemplo, no aniversário de Jay-Z, futuro presidente dos Estados Unidos, Ye usa a plataforma de Mark Zuckerberg para incitar uma investigação em massa das fotos de infância de Elon Musk no meio de Isso aqui eu não posso nem falar essa palavra. Eu chamo isso de a teoria de tudo. Problema resolvido, louvado seja Deus. Uma loucura atrás da outra. Mas não pensem que não é uma loucura racional e controlada. Na minha opinião e muitas pessoas já estão caindo nisso. E para finalizar, já que nós estávamos falando de incubadoras, empresas distópicas, etc., o Maxwell aqui, ele usa a expressão demônio de Maxwell reduz erros dos computadores quânticos de 20% para 1%. É como disse o amigo que enviou isso aqui, é muito pitoresco, no mínimo, né, que eles utilizem essa expressão aqui, demônio. Por que usar essa expressão? Para dizer que eles estão conseguindo resolver questões de computação quântica, né, reduzindo erros aqui de 20% para 1%. Isso é um salto de computação muito grande. Se vocês pesquisarem aqui, veja só, texto pesquisado, demônio de Maxwell, veja só quantas vezes aparece essa expressão. Demônio de Maxwell teletransporta entropia. Demônio de Maxwell atômico faz sua própria lei da termodinâmica. Manipula calor e balança leis da termodinâmica. Cientistas conseguem construir a nanomáquina conhecida como demônio de Maxwell. Refrigerador gela desafiando... Enfim, são várias as matérias aqui. Mas o que é isso, afinal de contas? Um novo método para pagar o valor de um qubit. Um qubit é uma unidade de medida da capacidade quântica, tá, pessoal? Hoje nós temos aí os hertz, gigahertz, enfim, os hertz aí que falam de velocidade e os bytes, né, megabyte, gigabyte, terabyte, que falam de capacidade de armazenamento. E os qubits, então, eles são isso, essa capacidade dos computadores quânticos, né? Então, um novo método para apagar o valor de um qubit em um computador quântico vai garantir não apenas maior confiabilidade nos cálculos, como também reduzir o tamanho do fantasma da correção de erros, um dos maiores desafios destes tempos iniciais da computação quântica. É interessante essa expressão, demônio, porque eles usam muitas vezes, inclusive os criadores, né, eles costumam usar esses termos metafísicos.
Um deles, inclusive, um dos criadores do D-Wave, chegou a dizer que ele não entendia de que maneira funcionava os cálculos do computador que ele mesmo havia criado. Ele chegou a dizer algo, vou parafrasear aqui porque eu não lembro exatamente a frase, mas algo semelhante a que o computador fazia parcialmente seus cálculos em nossa dimensão e parecia que parcialmente os cálculos estavam sendo feitos em outra dimensão e enviados para nós porque ele não sabia explicar de onde vinham aqueles resultados. É como se o computador fosse um meio de conexão, como se fosse uma tábua de Ouija ultramoderna, conectando o mundo metafísico com o nosso, certo? E aí, quando eles vêm com essas expressões aqui, isso apenas mantém o mesmo vocabulário aí que está sendo utilizado desde o começo da criação desses computadores quânticos. Então, para minimizar a quantidade de erros, os qubits atuais são mantidos em temperaturas criogênicas, ou seja, ultrafrias, né? A maioria deles é feita de supercondutores para reduzir o ruído térmico, que faz com que os qubits percam seus dados, ou seja, se esquentar o computador, né, ele perde dados. Uma das grandes dificuldades está em resetar o qubit, ou dar-lhe o valor zero para apagar um dado que não é mais necessário e prepará-lo para receber um novo dado. Como a gente aprendia no BASIC, né, linguagem de programação, o CLS, limpa a tela, né, e limpa dados. A maioria normal de preparar o estado quântico de um elétron é ir a temperaturas extremamente baixas, perto do zero absoluto, e esperar que todos os elétrons relaxem para o estado zero de baixa energia, explicou um professor. Infelizmente, mesmo usando os refrigeradores mais potentes, ainda tínhamos 20% de chance de preparar o elétron no estado 1 por engano, ou seja, ele não resfriava ao ponto de zerar a informação. É que quando você atribui uma informação, por exemplo, a uma determinada variável, ela permanece lá até que você zere ela, ou seja, você precisa, para utilizar aquela mesma variável para fazer novos cálculos, ela tem de ser zerada, ou então ela vai trazer informações de cálculos anteriores e prejudicar o cálculo atual, porque tudo na computação é cálculo, né, pessoal? Tudo é baseado em números, os zeros e uns, né? Mesmo na computação quântica isso acaba se mantendo, né? Embora que aí eles falam não apenas em bidimensão, né, de zeros e uns, mas em múltiplas dimensões, né, de cálculos, mas eles ainda permanecem como base. Então eles encontraram aí os métodos de fazer isso. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, isso aqui é uma linguagem mais técnica, eu vou deixar para vocês que têm interesse em questões mais técnicas analisarem, né? Eu vou deixar a matéria aqui, inclusive a lista de todas estas outras aqui, quem quiser ler, né? São várias, mas o que me interessa é trazer para vocês essa designação, né, de palavras que eles continuam utilizando em torno da computação quântica, ao mesmo tempo em que coisas como esta aqui e esta aqui estão acontecendo, né? Então é tudo muito lógico, digamos assim, dentro daquilo que a gente vê, e nem tudo pode ser dito, infelizmente, né? Mas é isso, pessoal. O que eu tenho para dizer no final aqui é aquilo que eu já disse várias vezes. Diante de tudo que está por acontecer, uma das coisas mais importantes que nós vamos ter de decidir no futuro, porque nós estamos chegando na grande encruzilhada do mundo, uma das coisas mais importantes que vocês têm de fazer é manter-se humanos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.